Boa tarde, irmãos. Me chamo Leandro, sou da cidade aqui de Inácio Martins, Paraná, e vim aqui dar o meu testemunho. Então vou começar contando um pouquinho da nossa história. Eu sou de religião católica desde o nascimento e com o tempo fomos estudando a Bíblia, compramos uma Bíblia na Igreja Católica e fomos estudando lendo a Bíblia, nós limos sobre a adoração de imagens. Então, nesse tempo que eu li sobre a adoração de imagens, eu já não conseguia mais ir na igreja católica. E acabei indo por uns 6 meses numa igreja evangélica. Nessa igreja evangélica também percebi que ali não estava a verdade, porque lendo a Bíblia você chegamos nos 10 mandamentos e as igrejas hoje elas dizem que os 10 mandamentos não valem mais e os 10 mandamentos são a lei moral, são o caráter de Deus. Então procuramos uma igreja que guardasse o sábado, principalmente o sábado, né? O quarto mandamento. E encontramos a igreja adventista do sétimo dia. Isso foi em 2019. Ficamos ali por uns 3 ou 4 anos, um pouco mais. E nesse período eu me batizei, fui nomeado ancião com pouco tempo, 6, 8 meses de igreja, fui nomeado primeiro ancião. Eu e mais um irmão. E estudando ali, a igreja incentiva que você estude muito. Aí nós começamos a estudar sobre a árvore de Natal, essas coisas, e descobri que isso não tinha na igreja. Vimos que a árvore de Natal era um símbolo babilônico e também os treinamentos da igreja eram feitos no sábado. E esses treinamentos eram contratados vans particulares de empresas para levar o pessoal no sábado, e também bufês eram contratados para que fosse feita a alimentação do pessoal que ia no treinamento. E eu pregava sempre sobre isso, achava errado, porque diz ali que é teu servo e tua serva não deve trabalhar, então ninguém deve trabalhar para nós nesse dia. E outras coisas, do grupo de desbravadores, símbolos maçons que a gente identificou ali dentro, e muitas coisas do catolicismo dentro da igreja. Mas isso ainda não tinha gerado tanta polêmica. Quando um dia depois de um sábado de jejum, no domingo seguinte, o meu menino achou um folheto com a mensagem do Deus único, como os pioneiros adventistas criam. Que eles eram antitrinitarianos, eles acreditavam no Pai e no seu amado Filho. E nesse tempo, no próximo final de semana, eu já tinha pesquisado bastante, preguei sobre a mensagem do Deus único e o único Salvador, Jesus Cristo. Quando isso aconteceu, acabou que eu mexi no trono de Satanás, que até então ele não tinha se incomodado comigo, mas dali em diante começou as perseguições, os membros me denunciaram para o pastor montou uma reunião com apenas 15 minutos e me xingou, falou que nossa família estava com a mente dominada por Satanás, e não deixou ler os livros do Espírito de Profecia, a História da Redenção. Quem quiser ler, ali só tem o Pai e o Filho, leiam ele, por favor. E ele levei a Bíblia, o Espírito de Profecia, o que os pioneiros criam, mas ele não deixou ler nada. Nos tirou os cargos da igreja, nos proibiu de pregar, nos proibiu de limpar a igreja. E, além de tudo, ele acabou mais para frente ali enviando um pastor, um teologando, porque eles não estavam contentes que, além de excluídos, de impedidos de pregar, nós estivéssemos na igreja comentando a lição da escola sabatina. Então mandou esse teologando no último ano de teologia, e esse teologando fez um sermão de ódio, nos chamou de desleais, perguntou o que nós estava fazendo ali, e meus filhos estavam tudo presentes ali, ficaram olhando, pensando, mas nos chamou que nós éramos desonestos por estar ali naquele lugar, se nós não concordávamos com a doutrina, e falou tantas coisas que foi muito triste. Mas então eu ouvi ele, chamei ele num canto, falei que eu não fui desordeiro dentro da igreja, respeitei ele falando, e falei que nós estávamos ali porque tinha mais pessoas que deveriam saber essa verdade. Mas assim mesmo, através deles foram instruídos os irmãos, eles ligavam perguntando se nós tinha mudado, por que nós estava indo, e os irmãos
não queriam mais que nós participássemos da igreja. Não por eles, mas por serem induzidos hoje pela liderança, que hoje é totalmente corrompida. Então, esse testemunho eu tô falando para vocês não para falar mal da igreja. Ali tem muitas pessoas sinceras que precisam saber da verdade, mas no momento eles estão cegos por esses pastores que prometem cargos, prometem coisas do mundo. E eu acredito que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que estão passando e vão passar pela mesma situação que eu estou passando. É triste, é difícil você deixar de conviver com os irmãos que você conhece, mas infelizmente Cristo falou que se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Mas se guardaram as minhas palavras, também guardarão a vós. E mais um ponto bem importante, que no céu nós vamos adorar só o Pai e o Filho. E Jesus falou que lá em João capítulo 16, versículo 2, ali eu vou resumir, ele falou que vos expulsarão das sinagogas e qualquer um que vos matar julgará fazer um culto a Deus. E isso farão porque não conhecem a mim e nem o Pai que me enviou. E também em João 17,3 ele falou: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quem quiser ter a vida eterna, um ponto importante, um versículo importante da Bíblia é esse ponto. É um versículo que o trinitariano não consegue explicar. Que a vida eterna foi resumida num pequeno versículo: é conhecer o amor de Deus revelado através de seu Filho Jesus. Então esse o meu testemunho. Espero que ajude os irmãos e fique com a paz do Senhor Jesus.